Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Marcelo Lima. Eu sou roteirista, trabalho com quadrinhos com audiovisual, tenho 34 anos e sou natural de Feira de Santana. E mais recentemente publiquei esse quadrinho aqui, Os Afrofuturistas, que é um quadrinho de super-heróis e com um referencial afrofuturista. Mas estou muito feliz porque fiquei sabendo que vocês estão lendo o meu primeiro quadrinho, que é esse aqui, o Lucas da Vila de Santana da Feira, que eu publiquei há muito tempo atrás, em 2011. Na verdade, ele foi fruto de um edital do Ministério da Cultura, que premiou a gente, eu e os outros autores, Marcos Franco e Elcio Rogério, com um valor de R$ 13.000 que a gente utilizou para poder imprimir o quadrinho e produzir o quadrinho, né? E de onde vem essa história, né? Por que eu acho que ela é tão importante? Bom, ela é baseada numa história real, que é a história de Lucas da Feira. Lucas da Feira, ele nasceu, né, numa época em que as crianças pretas ainda eram escravizadas no Brasil. Então, ele já nasceu brasileiro, de pais trazidos da África. E na fazenda onde ele nasceu, ele foi escravizado, mas muito cedo, né, ele sofreu muitos maus tratos por conta de um feitor. Então, muito cedo, ele fugiu dessa fazenda e começou a sobreviver de pequenos furtos, ainda criança, nas estradas. Conforme ele foi crescendo, ele foi angariando seguidores, foi conseguindo juntar pessoas, outros negros também que haviam sido escravizados que conseguiram fugir. E a gente, né, fala muito dos quilombos, né? Mas antigamente a gente tinha dois tipos de resistência. Uma era dos quilombos, que era resistência mesmo fixa, né? Que você construía um local e você ali construía um grupo de pessoas para poder se defender e resistir. E outro tipo que era a resistência que chamam de móvel, né? Que é a resistência onde você montava um grupo que quase sempre ia praticar crimes e você iria, até de forma meio nômade ali, sobrevivendo da maneira que fosse possível. E no caso do Lucas da Feira, ele conseguiu formar um grupo muito grande. E ele tinha uma atuação que lembra muito, por exemplo, quando a gente fala da memória de Lampião, né? Que é aquela tipo de atuação em que ele conseguia planejar pequenos crimes, ele também fazia alguns pequenos serviços para alguns fazendeiros e outras pessoas poderosas, mas tudo muito à margem, né, para não dizer fora da lei. E com isso ele conseguiu viver entre 1808, porque ele é uma personalidade histórica, então ele é real, ele existiu de fato, até 1848, que foi quando ele foi preso. Na verdade ele foi executado em 1849. E aí, o que tem de interessante com o personagem de Lucas da Feira? Ele atuou ali entre Feira de Santana e Cachoeira, tanto que quando ele foi preso em Cachoeira, depois ele foi trazido para Feira de Santana, onde ele foi enforcado em 1849. E há um documento histórico, né, sobre a vida dele, que é o interrogatório de quando ele foi preso, porque assim, as ações dele foram crescendo, 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 a ponto de dele ter o nome dele colocado naquela lista de procurados, né? Aí tinha uma recompensa para quem conseguisse pegar ele, porque ele tinha muitos contatos, ele conseguia passar por vários lugares, era muito difícil pegá-lo, né? E essa história dele, que a princípio a gente pode ver como uma história de um criminoso, a gente tem que olhar por um outro viés quando a gente está pensando, né, numa época em que o Brasil estava sob regime escravocrata. O fato de Lucas da Feira ter conseguido fugir a esse sistema, de certa forma, né, porque ele não foi escravo, dava para ele poucas opções, uma vez que ele não era alforriado, e mesmo se ele fosse alforriado seria muito difícil, né, porque ele teria que encontrar algum tipo de trabalho que remunerasse ele, seria muito difícil naquele momento. Mas ele, com esse bando, ele conseguiu fazer algo que a maioria dos homens negros não conseguiu fazer naquele período, que é viver 40 anos de idade. Ainda que tenha tido uma morte trágica, ele viveu mais do que a média e conseguiu ter uma vida longe de ser uma vida digna, mas ele conseguiu ter uma vida o mais próximo de uma ideia de liberdade, talvez, que ele pudesse ter naquele momento. É claro que tudo isso fazendo aí um olhar histórico, né, cuidadoso, para entender o que era naquele momento ser entendido como negro no Brasil. Ele era pensado, inclusive, como um ser sem alma, né? Era um ser inferior. Então, foi dentro dessa resistência rebelde, dessa resistência armada, que ele conseguiu encontrar alguma liberdade dentro desse sistema, né? Então, isso que eu acho interessante da história. Na mensagem de Natal, em Feira de Santana, ele é lembrado até hoje. Inclusive, tem um quilombo, né? O Quilombo Lucas da Feira. Tem várias homenagens, inclusive, né, de movimentos negros ao Lucas da Feira. Há também uma retaliação muito grande, especialmente por parte de gente branca, né, de não se honrar esse nome, não se falar desse personagem, porque por ele ter sido um criminoso, né, não se tem nada que se pode falar bem dele. Só que aí a gente pode pensar, né, quantos exemplos não tem de outros heróis brasileiros que cometeram crimes, que mataram pessoas,
né? Que a gente sabe que tem essas histórias, como por exemplo dos Bandeirantes. E a gente vê que tem uma questão aí de resistência, de uma história de resistência. Que essa história aqui na HQ a gente tentou, o máximo possível, fazer uma pesquisa aprofundada para representar as coisas que ele fez, coisas boas e coisas ruins, mas sem deixar de mostrar que existe ali uma força que não era, nem que não era comum, mas uma força que era muito reprimida, né? Por parte de quem estava ali no Brasil naquele período, principalmente dos brancos, né, brasileiros naquele período, que não queriam que um personagem desse tivesse a possibilidade de existir, que não queriam que uma pessoa tivesse o sonho de querer não ser escravo naquele período. E eu acho que o Lucas da Feira ele traz isso para a história. A gente não pode desprezar isso e é por isso que eu entendo que ele seja um símbolo tão lembrado até hoje, né, em Feira de Santana. E aí, só como curiosidade, né, a gente chegou nessa história, eu e o outro roteirista, eu comecei muito por uma busca, né, das minhas raízes negras em Feira de Santana, que é uma coisa que é muito pouco falada, ou era muito pouco falada, hoje eu vejo que tem muito mais a discussão. Então eu cheguei nesse personagem, conversando, entendendo, porque é uma história que é bem popular na cidade. E aí eu e o outro roteirista, Marcos Francos, a gente começou a caçar tudo que tinha, né, cordel, pesquisa, dissertação de mestrado, tese de doutorado, a gente foi bem a fundo, assim, para poder fazer essa pesquisa. E desde o princípio a gente queria muito fazer exatamente essa construção de um personagem que tivesse um visual bem de super-herói mesmo, porque a gente queria que ele apelasse para um público mais jovem também, né? A gente queria que ele fosse visto, apesar da gente mostrar um lado também mais violento desse personagem e até mesmo talvez negativo, né? Por conta da violência dos crimes cometidos, a gente queria mostrar que ainda assim havia ali uma história de busca por liberdade e é uma luta que é muito empoderadora e que acaba colocando também esse personagem no lugar de um herói também, né? Um anti-herói, talvez como a maioria deve preferir chamar, e que por isso casava com a estética de super-heróis. Bom, mas é isso, já falei bastante, eu acho que é interessante agora vocês mergulharem na história. A gente fez todos os personagens, tudo, e os companheiros, né, de banda do Lucas da Feira, baseado em descrições que existem, que foram catalogadas, que estão publicadas, que a gente encontrou no arquivo público, a gente encontrou também na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, sim, essa é uma história verdadeira. Claro que na HQ tem coisas que a gente ficcionalizou um pouco, mas é interessante porque tem a bibliografia no final, vocês podem se interessar. Tem um glossário também, enfim. Eu espero que seja aí algo que inspire vocês a quererem a saber mais sobre a história de Lucas da Feira. Essa aqui é um grande orgulho para mim, e com ela, eu, Marcos e Elcio, a gente ganhou o troféu Ângelo Agostini, que é um dos maiores prêmios de quadrinho do Brasil, né? Então foi bem legal, a gente ganhou o prêmio de melhor quadrinho na época, em 2012. É isso, gente. Um abraço, valeu!